E hoje vamos falar sobre as tecnologias da informação e comunicação inseridas no ensino e aprendizagem. Vamos começar dizendo que é muito comum chamar as tecnologias de informação e comunicação simplesmente pela sigla TIC. As TICs, no plural, elas são formas de informar e comunicar utilizando dispositivos tecnológicos como hardware, software e telecomunicações. E para falar das TICs, é fundamental entender o contexto que temos na sociedade atual. Esse contexto fala da chamada geração Zapping. O que seria a geração Zapping? Lembra que atualmente as pessoas quando assistem televisão elas ficam com o controle remoto e ficam mudando, assistir alguns minutos no canal e daqui a pouco quer saber o que está passando nos outros, na hora do intervalo fica mudando por vários canais. Televisões que têm também capacidade de acessar a internet, você pode acessar além dos canais. É aquela geração que é constantemente bombardeada por um conjunto de informações, seja porque está chegando ou porque ela mesma busca, no chamado Zapping, buscando aumentar a quantidade de informações que ela recebe. Mas então, quem seria a geração Zapping ou geração Z? Entende-se que essa geração se constitui naqueles nascidos após 1995, quando o uso do computador se intensificou bastante ao longo do globo. E foi a partir do final da década de 90 e início dos anos 2000 que expressões como Wi-Fi, internet, smartphones, tudo isso se tornou muito mais comum no vocabulário dos jovens. E é por isso que essa geração nasceu imersa numa grande sociedade tecnológica. Neste sentido, estamos vivendo a chamada era digital. Tão importante que muitos comparam a era digital com o advento da escrita. Por exemplo, que o ser humano, devido ao advento das tecnologias, usa a tecnologia, mas a tecnologia também utiliza. Mas será que é exagero pensar dessa forma? Vejamos, se você entender a tecnologia presente até em questões como o namoro, a paquera que hoje em dia se dá pelo uso das tecnologias digitais, se você entender que a aprendizagem também pode se dar com o uso de tecnologias digitais, a educação à distância, você vai poder então enxergar que não é exagero entender que é uma ferramenta que modifica completamente as atitudes e a forma de aprender e trabalhar do ser humano. Mas então, o que muda com as práticas pedagógicas usando as chamadas TICs? A verdade é que a sala de aula não tem como ser da mesma forma. Se antes o professor detinha totalmente conhecimento, hoje em dia o conhecimento está no computador, está no tablet, está na internet como um todo. E o aluno pode acessar, pode buscar. Cabe ao professor ser um elemento fundamental em entender e analisar criticamente aquele conteúdo que o aluno pode encontrar. Ou seja, o professor passa a ser um guia, que ele vai orientar o estudante para trabalhar e raciocinar em cima daquela informação e conteúdo que ele pode ter acesso. E agora vamos falar sobre as normas das novas gerações. Normas comuns para essa geração que está habituada com a forte presença das tecnologias da informação e comunicação. Primeiro, liberdade de expressão e de escolha. As pessoas criaram gosto por expressar sua opinião, ir lá na sua rede social, postar sobre política, sobre culinária, postar foto de algo que jantou, que merendou. Enfim, as pessoas gostam de dizer aquilo que pensam e o que estão fazendo. Segundo, customização das experiências do trabalho, da educação. A ideia de resgatar e unir ideias, fazendo novos conceitos, novas possibilidades do trabalho, da cultura e do lazer. Terceiro, atenção aos detalhes. Nesse sentido, um conteúdo que foi jogado para as tecnologias digitais, seja internet ou vídeo, ele pode ser revisitado e ser requestionado e os detalhes podem ser muito mais plenamente percebidos. Quarto conceito é o conceito de integridade, como sinônimo de lealdade e transparência. As pessoas então, elas buscam aquilo que parece ser real, aquilo que realmente tem uma fonte fidedigna. Ah, mas Daniel, e as fake news, as famosas fake news que tanto se falou nesse período eleitoral? Bem, da mesma forma que elas eram propagadas, existia um contramovimento de se buscar a verdade, das pessoas buscarem ver o que era verdade ou não. Claro que, e aí sempre vão existir pessoas que sabem muitas vezes que a informação que está sendo compartilhada é falsa e mesmo assim compartilham. Mas existe também aquelas que têm o sentimento de que é preciso compartilhar o verdadeiro ou mesmo rebater as mentiras que são propagadas pela internet.
Quinto conceito, colaboração. Ora, antigamente você jogava videogame com uma, duas pessoas, três pessoas ou quatro pessoas no máximo ali ao seu lado com seus consoles. Hoje em dia é possível você jogar com uma pessoa em outro continente, um jogo online. Você também ter uma defesa de monografia por webconferência, onde um dos membros da banca pode estar em outro local, a pessoa que está defendendo está em outro continente, está em outra cidade. Enfim, é possível colaborar intermediada pelas TICs. Sexta norma, o entretenimento. Gostar do que se faz nunca foi tão essencial. Tanto é que os meios digitais, eles buscam ser atrativos. Eles buscam o áudio ideal, a imagem ideal, o vídeo ideal, a fotografia perfeita para que seja atrativo para quem está vendo. Se antes, algumas décadas atrás, os livros podiam ser preto e branco, hoje em dia as tecnologias digitais são cada vez mais chamativas dos diversos sentidos para que possam atrair com sucesso seu público. Sétima norma, a velocidade. Velocidade de enviar informação, receber informação, enviar uma resposta, receber uma resposta. A inovação. Se antes éramos muito dependentes dos meios televisivos, por exemplo, para receber muito da cultura do mundo, hoje em dia podemos receber e transmitir cultura e conhecimento com muita facilidade. E a inovação vai surgindo e se incrementando cada dia mais com a fundamental participação de cada uma das pessoas da sociedade. Agora vamos citar os recursos tecnológicos mais conhecidos usados nas TICs. O blog é uma ferramenta que permite você publicar imagens, textos, vídeos, sons, de tal forma que normalmente eles são organizados de forma cronológica, ou seja, aquelas mais antigas vão ficando para trás e as mais recentes tendo mais destaque. Outra ferramenta muito conhecida é o chamado Wiki. O Wiki é um sistema de colaboração para a construção de um arquivo que muitas vezes vai tratar de uma única temática, por exemplo, a vida de Albert Einstein. E aí diferentes pessoas podem dar contribuição enriquecendo e tornando maior e melhor aquela biografia. A Wikipédia, por exemplo, é conhecida no mundo todo e traz contribuições de pessoas do globo inteiro. Outro recurso é chamado Google Docs. No Google Docs você pode colocar online um arquivo, por exemplo, de texto, e outras pessoas podem visualizar ou trabalhar em cima daquele texto, que podem ser tabelas, pode ser arquivos de estilo Word, digitados, PDF, e assim permite que as pessoas compartilhem documentos e assim a informação possa ser vista por muito mais pessoas. E agora vamos falar sobre os chamados podcasts. Os podcasts, eles são programas gravados em áudio, geralmente o MP3. Dessa forma você pode ter tipo diários, análises críticas, resenhas sobre alguma temática gravados com áudio no formato MP3. Falo MP3, mas existem outros formatos também, não é obrigado necessariamente a ser esse formato. Ele é, entretanto, o mais comum. Por fim, só que não menos importante, os vídeos. Quem é que nunca assistiu um vídeo no YouTube? Hoje em dia você encontra no YouTube, por exemplo, de tudo um pouco, desde lazer, desde documentários, desde canais do YouTube especializados em produzir material para este site. Só que o YouTube não é o único, existem outros também, como também existem vídeos que você pode ter na sua TV digital. Quem é que não conhece a chamada Netflix, com seriados, documentários, enfim, N possibilidades para você acessar e ter condições de se entreter ou ganhar conhecimento. E agora, analisando criticamente a geração Zapping e as TICs, algumas pesquisas elas apontam que pessoas que aprendem de forma linear, principalmente em textos impressos no papel, eles aprendem com mais facilidade, lembram mais do que aquelas pessoas que aprendem textos recheados de links, que você clica aqui e vai para outra página, tem que voltar, que não é linear. Outro ponto questionado é que esse excesso de informações dos meios digitais dificulta a formação da memória a longo prazo. Porque enquanto nós estamos, por exemplo, no nosso e-mail, chega uma informação sobre o que está acontecendo no mundo, sobre uma notícia política de última hora, sobre uma fofoca, enfim, são tantas coisas que chegam até nós que fica difícil a concentração. Da mesma forma, existem pesquisas que mostram se o computador estiver presente na casa, mas sem a supervisão de um adulto durante o desempenho de uma criança na vida escolar, ela tende a ter uma queda
na sua qualidade de aprendizagem. Da mesma forma, também é necessário destacar que se houver uma supervisão e o uso for moderado, os índices educacionais fazem subir, ou seja, a criança aprende mais. Dessa forma, é fundamental destacar que a presença de um adulto, seja o pai, a mãe, um tutor, supervisionando aquele uso que se faz da tecnologia é fundamental. Vale destacar que algumas consequências negativas devido ao uso exagerado, olha bem, estamos frisando sempre que é devido ao uso exagerado das TICs, que algumas coisas já são perceptíveis, como por exemplo o isolamento de jovens, a depressão, a própria obesidade, porque a pessoa muitas vezes prefere, e eu falo, crianças preferem ficar em casa usando um tablet do que jogando, do que correndo, do que gastando calorias. E aí leva o quê? A um ganho de peso, a problemas digestivos, cardíacos. Sem falar que se a pessoa cada vez se isola mais e fica apenas se relacionando via tecnologias, ela vai ter dificuldade também de aprender a viver em sociedade, de se relacionar com as pessoas.